que é lógica de programação? Hoje eu vou te ensinar de uma forma bem simples como a gente pode entender como resolver problemas de lógica de programação usando um exemplo prático, usando um livro. Então eu vou pedir para você fazer comigo junto esse exercício. Você vai aí na sua casa procurar um livro, uma revista, qualquer coisa. Eu encontrei aqui esse livro, Essencialismo, é um livro que eu gosto bastante, foi presente de um amigo meu, e a gente vai usar isso para entender o que é lógica. Lógica nasce da necessidade de resolver um problema. Então, como um ser humano resolve um problema de lógica? A gente vai resolver o seguinte problema. Eu preciso que você encontre a primeira palavra que começa com a letra A na segunda metade do seu livro. Parece difícil, mas é bem simples. Basta a gente pensar em etapas. Se eu preciso encontrar a primeira palavra que começa com a letra A na segunda metade do meu livro, significa que primeiro, meu primeiro passo é saber quantas páginas o meu livro tem. Então vamos lá, eu vou descobrir. Meu livro, vou pegar aqui no final, 269, 70, 71, 72. 272 páginas. Logo, a metade, 136. Encontrei aqui a página 136 do meu livro. Logo, eu quero a segunda metade. A segunda metade, ela começa aqui, na direita. Então, eu vou ler essa página e vou procurar nessa página a minha primeira palavra começando com a letra A. Abre aspas. Por exemplo, Nelson Mandela passou 27 anos. Então, a primeira palavra que começa com a letra A na segunda metade do meu livro é a palavra anos. Ok, a gente resolveu esse problema como um ser humano resolveria, mas mesmo assim, em etapas. A lógica de programação funciona da mesma forma. Eu preciso definir etapas e codificar essas etapas numa linguagem de programação. A definição dessas etapas é o que a gente chama de abstração. E por último, a gente vai escrever essa programação, essas linhas de código, que é o que a gente chama de algoritmo. O algoritmo é o que vai resolver em etapas esse problema para a gente. Então a gente vai resolver agora esse mesmo problema do livro, só que a gente vai ensinar a máquina a resolver. Vamos escrever isso com lógica de programação. Vamos lá? Vamos lá, eu estou aqui já com o meu livro. É um livro simples, 4 páginas. O objetivo aqui é apenas a gente entender como funciona a lógica de programação. Então a gente vai usar Python, que vai facilitar bastante o nosso entendimento. Esse meu livro é uma lista, né? Eu abri aqui com colchetes, onde cada um desses itens separados por vírgula, ele cria um item dentro de uma lista. Então significa que eu tenho aqui 4 itens dentro da minha lista. Um item importante que a gente precisa entender já no início. Uma lista, ela é representada por posições, tá? Então, dentro de uma lista, eu tenho uma posição inicial e eu vou andando nessa lista até uma posição final. E essas posições, elas têm um número, um índice, que a gente coloca aqui como 0 quando eu quero a primeira posição e depois 1, 2, 3, ou seja, apesar de eu ter 4 páginas, o número da minha primeira posição é 0 e da última vai ser 3. Para a gente demonstrar isso, eu vou colocar aqui um print e vou colocar o meu livro na posição 0. Se eu executar isso, vou executar aqui o meu PyLogicPy, ele já vai me mostrar lá que o texto que está na posição 0 é o lorem y, né, como a gente pode ver aqui em cima. Como eu disse, para a gente resolver um problema de lógica de programação, a gente precisa pensar em etapas. Então vamos primeiro, antes de sair escrevendo o código, vamos pensar nessas etapas. A primeira etapa, como a gente viu no exemplo do livro, eu preciso descobrir quantas páginas tem o meu livro. A gente sabe, eu estou lendo aqui, eu sei que são 4, mas a gente precisa ensinar o computador a descobrir isso. A segunda etapa, qual é a página do meio?
né? Qual é a metade do meu livro? O terceiro passo, eu preciso descobrir onde começa a segunda metade do meu livro. Então, eu vou encontrar a página do meio e a primeira página à direita vai ser o início da segunda metade. A minha quarta etapa, e aí um pouquinho diferente do que a gente fez no nosso exercício com o livro, que ali eu simplesmente pego a minha página e eu começo a ler, aqui eu preciso extrair essas palavras para que eu possa fazer essa leitura. Então aqui o que a gente vai fazer é extrair o texto da segunda metade do livro. A quinta etapa, depois que eu extraio essas palavras, como a gente está vendo aqui, né, Lorem Ipsum, tudo isso é uma palavra só. Porque tudo isso está dividido em apenas uma string, como a gente pode ver aqui, eu tenho as aspas fechando e no final, começando ali no Lorem e terminando apenas aqui no final. Então, para o meu programa, tudo isso é uma palavra só. Mas eu preciso dizer para ele que cada palavrinha daquela é uma palavra diferente. E ele não sabe até agora. Então eu vou colocar essa informação para ele. Eu vou colocar aqui, ó, transformar a frase em palavras, né? Ou transformar o texto em palavras. E por último, eu vou aqui, né, fazer o processo que é ler palavra por palavra até descobrir a primeira palavra que inicia com a letra A. Agora vamos escrever o código. A gente já tem as etapas, então entendi o problema e a gente fez aqui juntos uma abstração. E agora a gente precisa escrever o algoritmo que vai resolver essa situação para a gente. A primeira etapa, vamos aqui em cima. A primeira etapa é descobrir quantas páginas tem o meu livro. Eu vou criar uma variável total páginas e vou colocar aqui len livro. Esse len é uma função do Python que ele vai me retornar o tamanho de uma lista. Logo, a minha lista ela tem 4 itens, então esse tamanho vai ser 4. Total de páginas vai receber um valor que é o 4. Ok, primeira parte nós fizemos. Vamos agora para a segunda etapa. Eu preciso ensinar agora para o computador qual é a metade do meu livro. Então, metade do livro vai ser o meu total de páginas dividido por 2. Eu basicamente preciso pegar aquele total que é 4, dividir por 2 e eu vou encontrar a página do meio, que é a segunda página. Vamos para a terceira etapa, descobrir onde começa a segunda metade do meu livro. Então, a segunda metade, ela inicia na metade do meu livro mais 1, porque eu estou somando mais uma página. Isso aqui, até aqui, a gente vai ter o seguinte, aqui eu vou ter o valor 3. Como a gente já viu aqui, nessa parte da lista, nós temos posições para cada item dessa lista. Então, a minha página 1 ela vai estar na posição 0. A minha página 2 ela vai estar na posição 1. E assim por diante. Então, a minha página 3, que é o que a gente quer, ela vai estar na posição 2. Por isso, apesar de eu ter aqui a minha segunda metade me dizendo que o valor que ela tem é 3, ou seja, a página é 3, na hora de eu encontrar esta página, eu preciso procurar pela posição 2, ou seja, a página é 3, mas a posição é a 2. Então, a gente vai identificar o texto, que a gente vai colocar aqui agora um texto, e eu vou pegar aqui o meu livro, e eu vou extrair a segunda metade. Como eu disse, o valor é 3, mas eu preciso diminuir, porque eu preciso da posição 2. Então, aqui eu vou fazer dessa forma e ele vai me trazer esta página. Um adendo aqui nessa parte, eu preciso transformar aqui para int, porque senão ele vai dar algum problema, tá? Esse int ele faz uma transformação falando que eu estou transformando um valor que ele era decimal, de casas decimais, que é esse segunda metade, eu estou transformando ele para um número inteiro, porque daí eu consigo extrair esse texto
de dentro do meu livro, como a gente viu aqui no início, tá? Então aqui eu tenho um texto. Eu vou parar aqui um pouquinho, só para a gente dar um print texto, para a gente ver esse texto aqui. Vocês vão ver que no meu print vai apresentar esse texto. Vou abrir aqui de novo meu terminal. Vou colocar aqui PyLogic, Py, e aí ele mostra para mim o texto da terceira página. Tá? Então, esse meu texto que ele printou aqui está sendo apresentado esse texto aqui. Ok, a gente já avançou até a quarta etapa. Vamos continuar. Agora, a gente precisa transformar o nosso texto em palavras. Para transformar um texto em palavras, a gente vai usar uma função. É importante não só saber lógica de programação, mas conhecer a linguagem que você vai trabalhar. Então, se eu quero as minhas palavras, eu vou pegar o meu texto e eu vou fazer um split. O split ele vai quebrar esse meu texto em pequenas palavras, tá? E aí o resultado disso aqui vai ser uma lista, vai ser uma outra lista só que de palavras. Vai ser uma lista assim, por exemplo, ela vai ter lá o it is um, established, e aí ele vai adicionando cada palavrinha dessa em uma nova lista. Ok, agora que a gente já tem a nossa lista, a gente precisa agora entender como é que eu vou avançar palavra por palavra até identificar a primeira palavra que começa com a letra A. Quando eu fiz essa transformação em palavras, né, eu dividi aquela minha frase em pequenas palavras, o que o Python criou por trás aqui, na verdade, foi uma nova lista. É como se eu estivesse fazendo exatamente o que eu fiz antes, lá em cima. Só que vão ser pequenas palavras. Eu vou ter aqui o it, depois eu vou ter o is, e aí eu vou ter o established, e assim por diante. Ele vai ter ali diversas palavras. Significa que eu também consigo avançar por essas palavras por meio de uma interação. Então eu quero andar nessa palavra, depois eu quero olhar para a próxima e assim por diante. Para isso, a gente vai usar uma interação que é o for. Então, nesse nosso sexto passo, a gente vai colocar aqui for palavra, ou seja, para cada palavra naquela minha lista de palavras, eu quero andar uma por uma. E aí entra um outro ponto aqui dentro. Cada palavra dessa, por si só, ela também é uma lista. Então, quando eu coloco aqui a minha palavra established, o que que ela é, na verdade? Ela é uma lista de pequenas letras. Então, eu vou ter aqui o E, o S, o T e assim por diante. Todas as minhas letras fazem parte de uma outra lista. Sabendo que cada letra é uma outra lista, então significa que eu posso acessar a primeira letra a partir da posição 0. Então eu vou colocar aqui embaixo o seguinte: se a minha palavra na posição 0, ou seja, se a minha palavra nesta posição aqui for igual a A, então eu vou apresentar para o meu usuário aquela minha palavra. Um detalhe apenas aqui. Como a gente pode ver aqui em cima no nosso livro, a primeira palavra que começa com a letra A é o awesome. Ela é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta palavra. Então ele vai avançar 5 vezes esse nosso for até encontrar a palavra que a gente quer. Depois que a gente encontrar essa palavra, eu não preciso mais continuar andando porque eu já encontrei, né? Ele vai parar aqui no awesome. Eu não quero que ele continue fact, that, the reader. Eu quero parar isso. Como que a gente para? Então, se ele entrou nesse if, ou seja, se ele entrou nessa nossa condição, eu vou quebrar o meu for. Eu vou quebrar a minha cadeia de acontecimentos, porque eu já encontrei a palavra que eu queria. Um último detalhe que a gente precisa se atentar também. As minhas palavras, como vocês estão vendo aqui, elas têm
elas começam com letra maiúscula, algumas aqui às vezes vão estar com letra, a maioria vai estar com letra minúscula, mas tem algumas com letra maiúscula. Eu preciso tratar isso também. Para o meu programa, eu preciso falar que ele vai apenas transformar as minhas palavras para caixa baixa, para que eu possa comparar com esse A aqui que também é minúsculo. Ou seja, a minha primeira letra eu vou sempre comparar ela, ambas, com a caixa baixa. Dessa forma, ele vai conseguir validar sem nenhum problema. Vamos fazer um teste? Então, salvei aqui. Deixa eu apagar isso aqui, que isso aqui pode causar algum problema. E eu vou executar agora o nosso programa. PyLogic Py. Awesome. Então ele apresenta já a nossa primeira palavra, que começa com a letra A.